Graça e paz, meus prezados irmãos, queridos, em o nome de Jesus. Você que está linkado aí com a gente em mais um culto de celebração da IPCTB, nós queremos que a graça bendita do Senhor lhe alcance de maneira poderosa nesta noite, em nome de Jesus, meu amado. Eu peço a você que se inscreva aí no nosso canal, tá certo? Da IPCTB, eu queria que você também compartilhasse com os amigos, tá certo? Com os conhecidos, esse trabalho que Deus tem oportunizado para cada um de nós. E que esta celebração, que este encontro desta noite fale poderosamente ao seu coração, que seja um momento abençoador, que seja um momento juntos na presença de Deus, que esse tempo, juntamente com a sua família, com os teus parentes, com os teus amigos, seja um tempo precioso para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a orar comigo agora, para que o Senhor esteja nos cobrindo, nos abençoando, e que nesta noite algo de Deus invada poderosamente o seu coração, em o nome de Jesus. E eu creio que será uma bênção para o louvor da sua glória. Oremos. Pai eterno, nós rogamos agora em o nome de Jesus, que esta palavra e toda esta celebração de adoração ao teu nome, esses cânticos que serão entoados, ó Pai, alcance vidas, abençoe pessoas, lares, ó Deus querido, pessoas que estão, ó Pai, no campo de batalha, ó Deus, os nossos agentes de saúde, todas as pessoas que estão envolvidos nesse projeto de vida, nós rogamos que esta mesma graça, amor, misericórdia, bondade do Senhor os alcance de maneira intensa e poderosa, Pai, nesta noite. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, amém e amém. Nada nos separará.
enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos em ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Meus prezados irmãos, a minha oração é que esta palavra de hoje alcance poderosamente seu coração, sua vida, sua casa, suas lutas, lhe dê respostas diante das inquietações da vida, diante desse momento de grandes manifestações do povo, do mundo todo, diante dessa pandemia. E eu creio que Deus tem algo a lhe falar ao seu coração, como tem falado ao meu coração nesses dias. Para tanto, eu quero convidá-los ao texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu gostaria de ler alguns versículos, e à medida que eu vou aqui trabalhando esse texto por esse momento todo especial, vou citando os versículos, porque nós vamos usar todo este capítulo, porque esse capítulo constrói uma chave poderosa para esse momento, na experiência de Paulo. Diz o texto sagrado: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônia de Tessalônica. Amém. Eu quero ficar apenas com essa descrição desse momento histórico, e aí eu quero ir comentando os versículos relacionados a todo esse capítulo. Para tanto, eu quero mais uma vez convidá-lo a orar comigo neste momento de reflexão da palavra do Senhor. Pai eterno, obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado por esse texto tão significativo, ó Pai eterno, tão direcionador para esse momento em que vive o nosso país, as pessoas. E peço ao Teu Santo Espírito agora que nos dê plena compreensão
dos desafios que esse texto dimensiona, ó Pai, para cada um de nós. Nós rogamos agora a divina assistência do Teu Espírito Santo e que abençoe todos os lares, todas as pessoas linkadas, ó Deus, neste canal, a fim de que, ó Deus, sejamos ricamente abençoados pelo poder inefável da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus queridos, eu estava pensando na dimensão deste momento tão especial na vida de Paulo. Ele está praticamente partindo da região toda de Jerusalém, da Galileia, e ele parte agora de Cesareia para fazer uma viagem muito significativa. Ele vai de Cesareia para chegar a Roma, que era um dos intentos do apóstolo e do desejo de Deus, que já havia colocado no seu coração essa missão de anunciar as boas novas do reino de Deus para os irmãos que estão lá em Roma, para todas as autoridades romanas. Era um momento ímpar. E Paulo faz, apelando para César. Inicialmente ele estava sendo já julgado ali em Cesareia, que era uma cidade importante, mas diante daquele contexto e daquilo que o próprio Espírito Santo havia preparado para ele, ele apela para César, e o seu julgamento agora é transferido. Como cidadão romano, ele tinha esse direito. E ele agora vai e se prepara para esta viagem de Cesareia a Roma. Uma viagem aproximadamente de 8 a 9 meses. E o texto inicial que lemos, apenas alguns versículos, fala deste momento da navegação, da viagem do navio que estava ali preparado. Um centurião da corte imperial foi de fato contratado para que acompanhasse o apóstolo e pudessem dar toda guarida ao apóstolo até que ele chegasse na cidade de Roma. O nome dele é Júlio, um homem muito importante para este momento singular da vida do apóstolo. Ele começa aqui uma viagem, uma jornada. E aqui no contexto desta caminhada, desta jornada, desse itinerário, nós podemos perceber que os fatos descritos nesse texto estão tremendamente relacionados com a nossa vida, com este momento do Brasil, com essa pandemia que está aí. E eu queria então compartilhar com os meus amados à luz dessa experiência do apóstolo, que mesmo diante de tormentas e agitações, a mão de Deus conserva firme o leme da nossa jornada. E assim como Deus, através do Espírito Santo, faz com o apóstolo, com Lucas, o médico amado, e com Aristarco, nessa viagem de 8 a 9 meses, Deus se revela, Deus trabalha, Deus abençoa, Deus dá sabedoria para que Paulo pudesse contornar todas as situações adversas que surgem naquela jornada, para fazer toda a diferença, como um homem de Deus, que está sendo guiado pelos princípios da palavra do Senhor. É interessante esse texto, e eu achei muito importante o comentário que o reverendo Itamir Neves de Souza faz desse texto.
Ele faz um comentário de todo o livro dos Atos dos Apóstolos, mas eu achei interessante no livro do reverendo Itamir, Atos dos Apóstolos, uma história singular. Ele traz elementos importantes que eu queria também aqui compartilhar com você nesta noite, queridos. Dizendo que Deus está no controle. Dizendo que as tormentas e agitações são notas de rodapé para Deus cumprir os seus propósitos. Mas que essencialmente saiba disso, que Deus soberanamente vai conservar o leme da nossa vida para o cumprimento dos seus propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. O momento aqui dessa caminhada, dessa jornada de Paulo, temos aqui que Paulo traz o bojo de um cristão em ação, de um homem cheio da sabedoria de Deus, e sob a sua liderança, e dos acontecimentos que vão se sucedendo ao longo desta jornada, o apóstolo Paulo abre um cenário para que cada crente, de fato, traga na sua história espiritual os elementos do reino de Deus. Paulo aqui é um homem importante nesta jornada. Estava com ele naquele navio 276 pessoas. E aqui, inicialmente, eu queria destacar que a primeira caracterização dessa jornada é de dificuldades generalizadas. O versículo 1 e 2 deste capítulo vai dizer isso para nós. Dessa situação, já que o apóstolo aqui vai destacar com muita propriedade para nós, vai trazer a realidade desse momento singular, dessas respostas, desse momento de adversidade, mas que Paulo tem uma participação decisiva e abençoadora, juntamente com seus companheiros. Lucas e Aristarco e os demais presos que estão com Paulo iniciam esta jornada. São dificuldades, são lutas. Ele faz essas escalas em Cesareia, em Sidom, Amira e Bons Portos. Mas o texto vai salientar e vai dizer para nós, já inicialmente, de que esta jornada é marcada por ventos contrários, que vai solapar aquele navio, que vai, de fato, trazer momentos avassaladores. Ainda que Paulo estava sendo bem tratado por aquela equipe do centurião Júlio, ele, de fato, enfrenta com os demais companheiros, pessoas daquela jornada, ele, de fato, vai enfrentar com aquele navio os ventos contrários. E por várias vezes no texto sagrado, a gente tem essa percepção de ventos contrários, como a gente está vivendo hoje. Ventos contrários, fortes, avassaladores, que estão atingindo pessoas, empresas, o comércio. É um efeito em cascata. Ventos contrários. Precisando de medidas no âmbito do nacional, estadual, municipal, familiar. Nós estamos vivendo também este momento de ventos contrários. Segunda coisa importante que eu vejo aqui, que também diante das situações, dos perigos, a própria viagem, diz o destaque 2, a própria viagem
se tornou um perigo avassalador. Avassalador. Fez com que a própria viagem se tornasse uma viagem demorada, apesar do apóstolo ter de fato dito de que eles enfrentariam contratempos duríssimos. E Paulo toma a dianteira para adverti-los com respeito a isso, de que eles enfrentariam esses momentos de dificuldade. Ele faz a leitura correta da realidade. Paulo não tem medo de se arriscar, mas ele quer manter a sua fé ativa. Aquilo que ele crê, a maneira como Deus está conduzindo todo aquele momento. Ele faz essa leitura correta, mesmo inicialmente não sendo ouvido pelo piloto, nem pelo mestre da embarcação. Júlio, o centurião, ouve mais o mestre do navio do que a Paulo. Mas quero dizer para você, queridos, que os perigos fazem parte da jornada. E para superá-los, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos nos fracassar. Os perigos, as dificuldades vão nos atingir. E Paulo é um homem que nos representa nesse contexto. É um homem que estava linkado espiritualmente a Deus e a sua palavra. Os perigos fazem parte da jornada. E para superá-los, nós precisamos ouvir a Deus. Discernir a vontade de Deus em nome de Jesus. A terceira característica, o engano vem pela falta de discernimento e de sabedoria para avaliar a situação climática. E aí eles decidem erroneamente. Eles não têm a sabedoria. Porque os ventos fortes vão aumentar. A tempestade está chegando. Eles foram apanhados, diz o texto sagrado, dos versículos 14 a 17 do capítulo 27, eles foram apanhados por aquele tufão Euroaquilão. Era uma grande tormenta. Eles trouxeram muitas dificuldades para si, porque não foram capazes de discernir a vontade de Deus, de ouvir a Paulo, um homem cheio da sabedoria e da graça do Senhor. Quando nós não temos a sabedoria para ouvirmos pessoas maduras espirituais, bons conselhos espirituais, especialmente diante das tempestades, das tormentas, das inquietações da vida, nós somos envolvidos por elas. A falta de sabedoria daquelas pessoas, de discernir aquele momento, de ouvir o Senhor, de ouvir o seu servo, torna a jornada no navio incontrolável. Se você não ouvir a Deus, se você não discernir com sabedoria a vontade de Deus, a sua jornada vai se tornar incontrolável. Em nome de Jesus. A quarta característica desta viagem, dessa jornada, é de fato o encorajamento que Paulo recebe para partilhar com aquelas pessoas que vêm de Deus. A igreja tem esta incumbência de trazer este encorajamento, de partilhar esse encorajamento com as pessoas que estão desorientadas, que estão desesperançadas. São essas tormentas afetando as pessoas familiarmente, profissionalmente,
fisicamente. São várias dimensões e que a gente precisa ter de maneira especial, queridos, a visão de Deus, da sua graça, do seu poder. Inicialmente, eles colhem frutos desta falta de sabedoria. Porque um navio desfeito é o resultado. Eles perdem, praticamente o navio perde a carga. Os viajantes ficam desesperados, sem esperança de salvação. Quantas pessoas estão desesperadas, inquietas, perdidas. Essa pandemia afetou todas as pessoas. Mas a gente tem, pela graça do Senhor, o encorajamento divino que não falta, que não faltou a Paulo e que não vai faltar para o povo de Deus, para que este seja uma referência de que está nas mãos do Senhor. Nós temos interiormente esta comunicação espiritual. Nós temos esse discernimento, como Paulo teve, desses acontecimentos maravilhosos. Paulo sabia de que Deus estava no controle, de que o Deus soberano era o Senhor também dos mares, que controla as tempestades, que controla o vento contrário, como Jesus o fez no mar da Galileia, que também está aqui com a gente, que também é o Deus soberano, que tem o controle da natureza, para revelar os seus propósitos, em nome de Jesus. A quinta caracterização dessa jornada que Paulo faz, que também é a nossa, é uma esperança maravilhosa, dos versículos 27 a 28. Paulo agora constrói, mesmo diante do naufrágio, da perda do navio, da perda da carga toda. Paulo, esse homem, é esse cristão protagonista da esperança, ainda que teimosa. Uma esperança, queridos, que não se esmorece, mas uma esperança que permanece. Porque Deus está no controle absoluto, em nome de Jesus. Faz de Paulo um cristão cheio de esperança, porque Paulo vai dizer depois, nas suas cartas: eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O desespero dos marinheiros, isso está nos versículos 27 e 28, os leva a um motim. Eles queriam abandonar o barco, e Paulo age, Paulo intervém, dizendo da necessidade deles de ficarem ali, porque nenhuma vida se perderia. O anjo já tinha dito isso a Paulo. Eles perderiam o navio, perderia a carga. O navio estava carregando alimentos para Roma, mas as vidas não se perderiam diante daquele momento. Aqui nós temos o resultado da certeza absoluta de que a palavra de Deus era a verdade e que suas promessas eram confiáveis. E
quando a gente tem esta certeza de que a palavra de Deus é verdade e de que as suas promessas são confiáveis, gera esperança. A esperança é fruto desta convicção, a esperança bíblica é fruto dessa convicção, de que a palavra de Deus é verdade e de que as suas promessas são confiáveis. Deus havia dito isso a Paulo, através do seu anjo. E aqui nós temos este resultado maravilhoso. A sexta, a penúltima caracterização dessa jornada é a entrega definitiva de toda aquela situação, de todo aquele momento dramático a Deus. Isso está dos versículos 39 a 41. Irmãos, queridos, diz que Paulo, após todos saírem com segurança daquele navio, apesar da tempestade, versículo 35, diz que Paulo ora, dá graças a Deus. E a Bíblia diz, no verso 36, que após aquele momento espiritual singular, distintivo, todos cobraram ânimo. Comeram, e refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. E aí você segue até dos versículos 39 a 41, nessa visão tão clara e abençoadora, de que eles não têm outra alternativa. E para mim, meus irmãos, essa pandemia tem uma lição para mim fundamental. Eu tenho discernido que um dos aspectos que Deus quer mostrar para as pessoas, o quão frágil é o homem. O quão frágil é o homem. O quanto o homem é vulnerável. Como esse vírus mexeu com as pessoas, mexeu com o mundo, mexeu com a economia. Para dizer e para chamar a atenção de todas as nações, que nós precisamos indubitavelmente nos voltar para aquele que é a verdade e para aquele que é a esperança. Sabe, irmãos, o Apocalipse vai dizer que vai vir outras pragas. Eu não sou profeta do caos, eu sou profeta da palavra. Virão outras situações. Viu? Esse vírus aí é nota de rodapé. Virão outras situações, para chamar a atenção do homem, para que ele se volte para aquilo que é duradouro e para aquilo que é eterno, em nome de Jesus. Em sétimo lugar, para a gente terminar, tem aqui, naquele momento de desespero, os soldados pensaram numa solução impensada e fácil, de matar todos os presos, inclusive a Paulo. Eu fico pensando, queridos, como esse momento tem caracterizado muitas pessoas, quanta falta de sabedoria. Queridos, de pessoas, de lares, sem nenhum discernimento da vontade de Deus. Mas eu quero perceber aqui, a mim e a você, que esse momento que nós estamos vivendo, é hora da gente não fazer concessões dos absolutos de Deus. É hora da gente se comprometer cada vez mais com os absolutos de Deus e não fazermos concessões dos princípios inegociáveis de Deus para dar gestão à vida das pessoas. É um alerta de Deus.
Esse vírus é um chamado, é uma oportunidade para a gente reavaliar nossa vida, reavaliar nossos princípios e tomar um novo rumo com Deus, escrevendo a jornada da nossa vida. Eu queria deixar rapidamente algumas implicações desse momento de pandemia diante desse texto sagrado. Hoje à tarde me fui escrevendo e pensando no texto. Eu quero deixar aqui rapidamente com você 4 implicações. Primeiro, independente do tempo desta pandemia, o confinamento de Paulo durou entre 8 a 9 meses. Independente do tempo desta pandemia, só será bem sucedida esse tempo nosso, se nós entregarmos o comando da nossa vida, da nossa história, a Deus. Paulo traz Deus para o centro daquele momento de inquietação, de medo, de desesperança. Ninguém vai se perder aqui, em nome de Jesus. Segunda lição que eu quero trazer para você, que através de diferentes meios e pessoas, Deus sempre nos dará bom ânimo e esperança, fruto dos que realmente confiam no Senhor. A igreja tem esse anúncio das boas novas do Senhor. A igreja faz como os profetas do Antigo Testamento, que faziam a denúncia e o anúncio. A igreja do Senhor Jesus tem uma denúncia a fazer diante dessa pandemia. Quão frágil são de fato as nossas vidas, nossa economia, nossos sonhos. Mas a igreja do Senhor Jesus tem um anúncio a fazer de que precisamos confiar inexoravelmente no Senhor. Terceiro, não estamos isentos dos perigos e dos ventos contrários. Todavia, para superá-los, precisamos estar atentos à voz e à direção de Deus. Deus quer falar ao mundo através de você, através da sua relação com Ele. E para terminar, em quarto lugar, a quarta implicação é que após a jornada de crise, de pandemia, de tormentas, de agitações, de ventos contrários, a mão divina conservará presa o leme da sua vida e da minha, a fim de atender aos propósitos que Ele mesmo determinou. Qual é o propósito? Paulo chega a Roma e prega o Evangelho. Há uma determinação de Deus para a igreja, para que ela cumpra a sua missão de levar o Evangelho a todo mundo. Que Deus nos conserve assim. Que Deus nos conserve com esse propósito espiritual e eterno. Levantemos os nossos olhos, além desse contexto, porque Deus está no controle da nossa vida e da igreja, para cumprir cabalmente os propósitos da sua agenda. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos use e que você seja um profeta, uma profetisa da esperança do Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oremos ao Pai Celeste. Deus eterno, te damos graças pela tua palavra. Te damos graças por essa experiência tão rica do apóstolo, nessa jornada, com esse navio, com os acontecimentos desta jornada.
com elementos, ó Deus, tão abençoadores para a nossa vida, para enriquecer a nossa jornada espiritual, dizendo que o Senhor está conosco, o Senhor está dirigindo os nossos passos, que a mão do Senhor está conduzindo nossas vidas e que Tu cumpras os Teus propósitos. Que espiritualmente, ó Pai querido, as pessoas se acheguem mais a Ti. Que as pessoas compreendam que sem um olhar fito a Jesus, nós não teremos êxito na nossa jornada. Que aprendamos e que nas mãos do Senhor nós podemos enfrentar os ventos contrários, as epidemias e as pandemias, porque estamos nas mãos do Deus soberano, e que nele, e somente nele, sejamos mais que vencedores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus, amém e amém. Estarei com mãos levantadas.
que posso fazer se não entregar-te, ó Deus, o meu coração? Meus queridos, eu espero que esta palavra traga bênção para o seu coração, força, encorajamento, viu? Para a sua vida, para a vida da sua casa, para o momento que nós estamos vivendo. Eu quero agradecer muito a você que tem participado com a gente, que tem se inscrito lá no nosso canal do YouTube, tá certo? Compartilhe isso com outras pessoas para entrarem, não é? Para participarem desse ministério que tem sido uma bênção. Eu quero agradecer a toda essa equipe maravilhosa que Deus tem levantado para nos ajudar nessas produções que tem sido uma bênção, tem atingido gente aqui no Brasil. Eu tenho recebido notícias de pessoas fora do Brasil. Eu quero mandar um abraço lá para o reverendo André Jeske, que está lá na França, o nosso pastor, não é? Que também tem participado com a gente. Quero mandar um abraço a todos vocês, em nome de Jesus, viu? E também quero dizer para você que a gente tem algumas lives importantes, tá bom? Nós temos no domingo, às 10 horas, nós temos a live Fundamento, onde eu compartilho os elementos essenciais do alicerce da nossa fé. Nós temos também na quinta-feira, às 9 horas, eu tenho uma devocional, uma live, é uma devocional denominada Refúgio. É um momento onde eu compartilho uma motivação espiritual para a sua vida, para o seu dia a dia, né, para o seu dia. Então, toda quinta-feira, tá certo? A gente também compartilha dessa live chamada Refúgio. E temos na terça-feira, 19h30, outra live denominada Casa de Oração, onde a gente compartilha também os valores espirituais diante das lutas, das crises que nós enfrentamos. Então nós compartilhamos da palavra para esses enfrentamentos, viu? Em nome de Jesus. E claro, domingo, 19h30, tá certo? Essa grande celebração de louvor, de adoração ao Senhor. O meu abraço, o meu carinho a todos vocês, em nome de Jesus. Recebam a bênção apostólica e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso de Deus, nosso Pai, a comunhão, a força, a dinâmica e a esperança do Espírito repouse sobre todos os que nos acompanharam nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe.